Maria, Mãe de Jesus, Maria, Mãe dos homens, Rainha do universo, Maria, Mãe de Deus, Maria, Mãe de Jesus, Maria, Mãe dos homens, Rainha do universo. Estamos de volta para mais Mãos Unidas. Neste segundo bloco, nós vamos falar sobre a comunidade Emanuel. Você que está sintonizando agora a TV Canção Nova, este é o programa Mãos Unidas. No programa de hoje, nós temos como convidado o senhor José Dragão, que já nos deu aqui no primeiro bloco um belíssimo testemunho de ação apostólica e vai continuar a falar também da sua ação agora como membro da comunidade Emanuel. Quero agradecer a todas as pessoas que estão sintonizadas conosco, que têm nos acompanhado. Lembrando que você que não assistiu os programas passados, você pode ter acesso a esta programação acedendo à nossa conta no YouTube, youtube.com/tvcnpt, tá bem? Vou repetir, youtube.com/tvcnpt. Antes de eu voltar aqui a perguntar, continuar a minha conversa com o José, o senhor José, eu prefiro chamar de senhor. O Paulo começou o programa e assim que o senhor José entrou aqui nesse estúdio, o olhinho do Paulo brilhou e depois cantando as músicas da comunidade Emanuel. E agora, no intervalo, ele dizia que ter aqui o José é voltar um pouco na sua história, né, Paulo? Qual é a importância da comunidade Emanuel na sua vida, na sua história e na sua vocação? A comunidade Emanuel, pode-se dizer, sem medo e ousadia, é a primeira nova comunidade em Portugal na espiritualidade do renovamento carismático. E teve uma pastoral lindíssima. Eu lembro-me sempre que estamos numa época de fevereiro e quem não se lembra na história do renovamento em Portugal, na história da evangelização, dos retiros de carnaval da comunidade Emanuel, que eram fóruns, agora se chamam fóruns, mas antes se chamavam retiros de carnaval da comunidade Emanuel, onde Deus visitava muitas vidas a partir dos pregadores, dos testemunhos, da dinâmica da comunidade e, sem dúvida, muita da espiritualidade do renovamento deve à comunidade Emanuel estes momentos de encontro, estes momentos de espiritualidade. Foram eles que sustentaram muito o trabalho com os jovens do renovamento carismático durante muito tempo, portanto, eu também não sou assim tão velho e posso dever muito da minha espiritualidade enquanto renovamento carismático também à comunidade Emanuel e por isso é com muita alegria que eu, ao ouvir falar do José Vitória Dragão, reviajo um pouco na minha história, porque é de facto contemplar que o Espírito Santo é vivo e eficaz quando Ele quer, quando quer, como quer e por onde passa, né? Que maravilha, que maravilha. São as nossas histórias que vão se encontrando neste caminho bonito com o Senhor. José, o que é a comunidade Emanuel e como surgiu? Eu julgo que o Paulo já deu uma dica. A comunidade Emanuel é uma comunidade nova. Isto é um chavão, é uma comunidade nova. Para quem não sabe, as comunidades novas são as comunidades que nasceram na Igreja a partir do Vaticano II. Há várias no mundo inteiro. As primeiras, por assim dizer, nasceram nos Estados Unidos, depois começaram a surgir na Europa. Todas muito próximas, as primeiras muito próximas do renovamento carismático, no fundo, aquela onda de renovação que começou no tempo do Ralph Martin, da Patty Mansfield, etc., nos Estados Unidos, depois alastrou-se à Europa, e o que acontece é que, por aqui e por ali, começaram a surgir grupos que se sentiram chamados a uma caminhada mais séria, uma caminhada mais, eu diria, mais institucionalizada, mais estruturada. Todas elas tiveram como ponto de partida um encontro pessoal com Deus. Isso é um dado que nos parece que é claro. Quer dizer, não foram coisas que surgiram. Bom, agora vamos inventar uma comunidade. Não, no fundo, há uma vocação. As pessoas sentiram que eram chamadas a criar comunidades.
não vou agora falar delas todas, dos nomes todos, mas a comunidade de Emmanuel é uma entre elas, que nasceu em França, concretamente, nasceu por uma vocação de um senhor chamado Pierre Goursat, cujo processo de beatificação está em curso neste momento, e que era um senhor que era crítico de cinema e que se sentiu chamado, digamos, a uma vocação fraterna com uma jovem médica chamada Martine Lafitte, que entretanto casou e atualmente é Martine Catá, e que ainda é viva, é uma senhora mais ou menos da minha idade, e que, concretamente, os dois juntos começaram uma caminhada que, num primeiro momento, se situou em Paris, pouco a pouco alastrou a França, à Europa. Neste momento, a Comunidade de Emmanuel está em 57 países, tem mais de 10 mil membros espalhados aí pelo mundo fora e continua a alimentar, digamos, ao serviço da Igreja, continua a alimentar a fé de muita gente com propostas concretas, como é o caso, concretamente, deste encontro que vamos ter no próximo fim de semana em Fátima, aqui no Paulo VI, e onde vem, precisamente, a Martine Catá, portanto, a nossa cofundadora. E para nós é uma alegria muito grande, porque, reparem, o tema do encontro é reencontrar Deus, o tema deste fórum. Ora, para Martine e para o Pierre, a vocação comunitária nasceu de um encontro com Deus. E esse encontro não é qualquer coisa que está no passado. O encontro com Deus é qualquer coisa que se faz todos os dias. Se atualiza, não é? Às vezes, pomos entre parênteses, às vezes parece que nos esquecemos um bocadinho que Ele é o Emmanuel, que Ele é o Deus conosco, o Deus que se fez menino, o Deus que morreu por nós, o Deus que encontramos na Eucaristia, o Deus que adoramos, o Deus que trazemos connosco e que está sempre à nossa espera. Aliás, há uma coisa muito bonita. O Papa disse aqui há um tempo atrás aos jovens que Jesus nunca se esquece do momento em que fez o primeiro encontro com cada um de nós. E o Papa diz, é importante que nós sejamos capazes de pedir a graça da memória do nosso primeiro encontro com Jesus e alimentar essa memória. Ora, a nossa proposta do fórum do próximo fim de semana é precisamente isto, é reencontrar Deus, reacordar a memória do primeiro encontro, quase diríamos do encontro de noivado que fizemos com Deus a primeira vez que nos encontramos assim e que percebemos que Ele tinha mexido na nossa vida e que nós já não éramos o mesmo que éramos na véspera. Eu aproveito para mostrar e mostro já aqui o cartaz do fórum. Enquanto isso, o José vai nos dizer quem são os oradores deste fórum e como surgiu esse tema. O reencontrar Deus. Reencontrar Deus. Pois, o tema surgiu, repare, vamos cá ver, estamos a viver o 50º aniversário do Renovamento Carismático. E o Renovamento Carismático, como nós sabemos, foi um fogo, um vento do Espírito que abanou a Igreja e que continua a abanar, graças a Deus, e que produziu em milhões de cristãos um encontro pessoal com Deus. Ora bem, nós achamos que a maneira de celebrar estes 50 anos é desafiar as pessoas para renovar o encontro. Então, convidámos a Martine Catá, como disse há bocadinho, e ela vem falar não só deste tema, mas vem também dar o testemunho do que foi a sua própria vida, do que foi o seu próprio encontro, e depois vamos ter, não posso dizer oradores, vamos ter grupos de trabalho em torno de 3 temas. Renovar a nossa vida no sopro do Espírito. Outro, anunciar Deus, anunciar Jesus Cristo, anunciar a Boa Nova. E outro, como reagir perante as novas espiritualidades que andam por aí a aparecer, tipo os yogas, os reikis, as meditações transcendentais, essas coisas todas que perturbam as pessoas, que fazem as pessoas andar por caminhos, eu nem digo por caminhos errados, digo por caminhos muito duvidosos, em que as pessoas não sabem até onde é que podem pôr o pé
sem se afundarem. Então é importante ajudá-las a perceber qual é o caminho, a perceber o que é que o Senhor quer para elas, porque o Senhor tem uma proposta, digamos, uma proposta que é sempre nova. Nós dizemos, há um salmo que diz que a graça de Deus é nova todas as manhãs. É verdade. Portanto, entrarmos numa onda de dizer isto é uma rotina, isto não tem jeito nenhum, é um disparate. É um verdadeiro disparate. O senhor José disse ainda há pouco que o Pierre Goussart está em processo de beatificação. E nós temos aqui, o senhor trouxe esse livro, o livro Palavras. Quer falar um bocadinho dessa obra? Que também acho que para quem está em casa é importante saber que existe possibilidade de conhecer um pouco mais da história do fundador da comunidade. O nosso fundador tinha uma característica que era dele e que às vezes cria-nos alguns problemas. É que foi o homem que não escreveu. Nós não temos uma obra do Pierre Goussart, nós não temos um texto do Pierre Goussart. Temos muitas coisas que ele disse, muitas coisas que foram gravadas, muitas coisas que foram escritas, e então temos tido todo um trabalho de reunir as palavras do Pierre Goussart. E quem faz este trabalho é precisamente a Martine, que foi a cofundadora, que juntou as peças e que são peças que têm que ver com algumas coisas que eu diria que nos tocam muito. Por exemplo, Pierre Goussart tinha uma profunda devoção a Santa Teresa do Menino Jesus, e aquilo que se chama o pequeno caminho, a pequena via, o chegar a Deus pelas pequenas coisas do dia-a-dia. Não querer necessariamente procurar grandes situações. Eu já gostei do Pierre Goussart. Quero dizer que só por esse detalhe já gosto dele. E depois os atos gratuitos, Depois era um homem que tinha muitos pés no chão. Era um homem que estava sempre muito preocupado com a saúde física das pessoas que andavam com ele. Depois tinha um sentido de humor impressionante. Fazia rir as pessoas. Tinha uma sensibilidade incrível. De tal forma, por exemplo, que um dia foi participar num encontro da comunidade aberto, organizado pela comunidade de Emmanuel, e ficou sentado lá atrás. E alguém disse, vocês são uma comunidade espantosa, até acolhem aquele sem-abrigo. O sem-abrigo era o fundador da comunidade, estava sentado no meio do povo, mas estava sentado, vestido de uma maneira tão simples, que os senhores participantes acharam que era um sem-abrigo e que nós estávamos a acolher um sem-abrigo. E qual é o carisma específico da comunidade Emmanuel? Vamos cá ver. Pierre Goussart era, por um lado, essencialmente um adorador. Era um homem que vivia a adoração como o alimento da sua vida. Por outro lado, era um homem que amava profundamente a Igreja. Ele viveu numa época em que a Igreja de França teve problemas graves. E ele era amigo, concretamente, do Cardeal de Paris e tinha com ele grandes conversas sobre a Igreja em França. Ele achava que era importante ser leigo. Ele foi um leigo consagrado no celibato. Ele nunca aceitou ser padre porque achava que nós precisamos de estar no mundo sem ser no mundo, mas estar no mundo. Estando no mundo, amando o mundo, nós temos, digamos, na comunidade de Emmanuel temos 3 pés que é a adoração, a compaixão e a evangelização. No fundo, a nossa preocupação é tentar amar os outros como Jesus os ama, dando-lhes a boa nova de que Jesus os ama. Para isso, nós vivemos, por um lado, a espiritualidade de Santa Teresinha, mas, por outro lado, de uma forma muito sólida, a espiritualidade do coração de Jesus. Não é por acaso que a sede espiritual da comunidade de Emmanuel é Parré-le-Monial, onde Jesus se revelou os segredos do seu coração a Santa Margarida Maria. É lá que é o coração da comunidade e, de alguma forma, é daí que emana esta nossa maneira de estar no mundo, que é, ao mesmo tempo, pretende ser, ao mesmo tempo, simples e atuante. Quer dizer, não andamos com bandeiras a dizer somos bons, mas tentamos, como um fermento, trabalhar devagarinho e ir fermentando. Ir fermentando. Há bocadinho eu estava a ouvir o Paulo ali nas teclas
cantando cânticos da comunidade, e estava-me a lembrar que um dos serviços que a comunidade tem feito à igreja é concretamente a nível da liturgia e da música. São quantas canções compostas pela Acho que comunidade são cerca de Emanuel? 400 canções. Que maravilha. Aquelas que a comunidade pôs ao serviço do povo de Deus. E depois temos uma característica que outras comunidades não têm, que é interessante, temos na comunidade e com o mesmo estatuto, casados, solteiros, viúvas, jovens, velhos, padres, consagrados homens, consagradas mulheres, todos com o mesmo estatuto, portanto, todos irmãos uns dos outros, somos uma comunidade de irmãos. E esta comunidade de irmãos que vai apresentar este encontro agora no sábado, numa atitude fraterna. Não vamos ensinar nada a ninguém, vamos estar irmãos ao serviço de irmãos e para os ajudar a reencontrar Deus. Eu aproveito então para repetir aqui a data, 11 e 12 de fevereiro, em Fátima, no Centro Pastoral Paulo VI. Aqui tem um endereço para informações, é o www.comunidadeemanuel.pt/fórum, ok? Não só para informações, também para inscrições. Portanto, isso ótimo. abre uma página onde as pessoas podem inscrever diretamente, sem ter que preencher fichas nem nada. Portanto, podem entrar diretamente aí. E já fazer a É inscrição. verdade que pode-se considerar que isso pode ser uma limitação para as pessoas que não têm acesso à internet, mas há sempre um vizinho que tem, um irmão, um primo, um neto, que pode fazer esse trabalho de fazer a inscrição através da internet. Nós aqui na comunidade Canção Nova já começamos a pensar entre nós como é que nós vamos fazer para participar do fórum. Acho muito bem, são bem-vindos e são bem-vindos. Já estamos aqui animados, é o que se fala nos corredores, o fórum da comunidade Emanuel. A Débora, o Paulo e as câmaras também são bem-vindas. Sim, muito bem-vindos. Sr. José, como é que surge essa vocação linda à comunidade Emanuel? Como é que o senhor ingressa na comunidade Emanuel? Eu próprio? Sim. Eu julgo que aquilo que o Paulo disse há bocadinho também está relacionado com isso. Quer dizer, o bichinho entrou a partir dos encontros de Carnaval. Quer dizer, como sabem, hoje em dia há muitos encontros, etc. Aqui, há um tempo atrás, havia 3 encontros grandes no ano, que era o encontro de Carnaval animado pela comunidade de Emanuel, o encontro de agosto da Interdiocesana e o encontro de novembro do Pneuma. E eu fui a todos, há alguns anos, e houve qualquer coisa na comunidade de Emanuel que me atraiu e que me disse, é aqui o meu lugar. Não sei se foi a alegria, não sei se foi... Reparem, há qualquer coisa que na comunidade de Emanuel me toca muito. Neste momento ela é internacional, mas ela era muito europeia, no sentido de que nós jogávamos ao mesmo tempo com a profundidade e a alegria, fazendo disto uma unidade muito séria. E depois a relação com o coração de Jesus foi qualquer coisa que me tocou desde sempre. Estamos em Fátima, que é a terra do coração de Maria. E a relação entre o coração de Maria e o coração de Jesus e toda a teologia do São João Eudes, etc., foi qualquer coisa que a mim sempre me tocou. E eu julgo que foi por aí que eu cheguei à comunidade de Emanuel. Depois, para a Redemonial, quem vai para a Redemonial fica diferente. Não se vai para a Redemonial em vão. É qualquer coisa que há lá, assim, há um clique que nos agarra. E é isso que deixa o senhor até um pouco emocionado ao falar de Parrelho Monial, não é? Sim. Se calhar a sua experiência lá foi mesmo muito marcante a nível da experiência com o Senhor. Assim, como é que eu ia explicar? Há uma experiência, eu quase me digo, de libertação interior. Que maravilha. A gente sente que aquele Senhor que diz que és o coração que tanto amou e que está disponível e que quer que tu me ames, se a gente se entregar, Ele faz. Se a gente se entregar, ele faz. Falando da sua vocação, né, dessa experiência bonita que o senhor faz na comunidade Emanuel, dessa experiência de Deus que se atualiza, diária, eu queria que o senhor falasse da importância das novas comunidades para a igreja hoje, nos tempos que correm. Nós sabemos que isso é uma primavera na igreja, é um novo. Mas, no seu ponto de vista, partindo da sua experiência, qual é a importância das novas comunidades?
Isso é um ponto que é importante e que tenho que pensar um minuto antes de responder. É assim, nós temos uma igreja milenária. Temos uma igreja que tem uma promessa. Tem mais do que uma promessa. Uma promessa é: eu ficarei convosco até o fim dos tempos. Outra promessa é: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E outra promessa é a presença do Espírito Santo na condução da igreja. E nós, de vez em quando, temos a percepção, quase diríamos, às vezes parece quase que se esticamos a mão, tocamos o Espírito Santo. Temos a percepção que ele está lá. Mas tudo aquilo que dura muito tempo, corre o risco de endurecer, de cristalizar, se não tiver de vez em quando um abanão especial. Eu julgo que quando, no princípio do século XX, o Papa Leão XIII fez questão de consagrar o mundo ao coração de Jesus, e quando depois o Papa João XXIII apelou a que houvesse uma renovação da Igreja no Espírito Santo, Nosso Senhor não foi surdo, nem de uma vez nem de outra. Aliás, ele nunca é surdo. Mas há vezes em que a gente percebe que ele não só é surdo, como atua debaixo dos nossos olhos. Eu julgo que o renovamento carismático surgiu como uma grande resposta a estes dois pedidos, a esta consagração e a este desafio. As comunidades novas funcionaram a partir daí como uma espécie de, não quer dizer doença contagiosa, porque isto é muito negativo, mas de vírus também é negativo, mas de algo que se vai espalhando e que vai dizendo às pessoas que vale a pena confiar, que o mundo não é tão mau como o pintam, que a esperança é qualquer coisa que é palpável, que é possível viver a esperança. E reparem, nós temos na Igreja vários momentos em que Jesus não nos deixou sós, e concretamente estou a pensar em Santa Faustina e estou a pensar na proposta de Jesus a Santa Faustina, no sentido de confiarmos na misericórdia dele, etc. A verdade é que as novas comunidades são faróis, são elementos que, quando as coisas começam a ficar um bocadinho enevoadas, acordam e dizem: vamos para a frente, vamos para a frente. Eu sou muito velho, sabe? Eu sou do tempo, eu sou do tempo do fulgor da ação católica. E o hino da ação católica dizia: há caminhos não andados que esperam por alguém. Hoje isto é verdade ainda. Eu julgo que as comunidades novas são uma espécie de entidades na Igreja que dizem: atenção, há caminhos não andados, há caminhos que é preciso continuar a andar. E esses caminhos passam pela África, pela Síria, pelo Vietnã, mas passam também por Coimbra, por Lisboa, pelo Porto, pelo meu prédio e pela minha família, se calhar. E julgo que é importante não fecharmos os ouvidos a este apelo. Há caminhos não andados que esperam por alguém. Que lindo. Olha, é uma graça muito grande tê-lo aqui conosco, poder ouvir o seu testemunho. Enriquece-nos mesmo imensamente. Eu quero reforçar o convite, nestes momentos que faltam para encerrar o nosso programa, 12 e 13 de fevereiro, aqui em Fátima, no Centro Pastoral Paulo VI. No dia 11 começa às 9. Sim, 11 e 12. 11 e 12 começa às 9. Atenção. Exatamente. Portanto, é o dia todo, né? É o dia todo. Tanto 11 e 12 é o dia todo. www.comunidademanuel.pt/fórum. Lá você pode, além das informações, também fazer a sua inscrição. É isso mesmo. Sr. José, eu gostava que o senhor desse uma mensagem para quem está lá em casa agora, aproveitando que o senhor tem câmeras à sua disposição. Quer dizer, eu acho que não há mensagens novas, acho que há as velhas mensagens. E as velhas mensagens foi:
Há uma que me tocou muito, há um bom par de anos atrás e que provavelmente tocou todos que me estão a ouvir. Não tenham medo. Não tenham medo. Abram as portas, não tenham medo. Vão, se já se esqueceram do primeiro encontro, vão outra vez ao encontro. O Senhor está à vossa espera. Não tenham medo. Vamos. Amém. Eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco neste nosso Mãos Unidas. Quero dar um agradecimento especial ao nosso produtor, o Luiz, que está aqui conosco, compondo a nossa equipe, fazendo o seu estágio, que produziu esse programa muito bem produzido. Parabéns, Luiz. Não posso deixar de dar aqui os parabéns ao Luiz. Eu prometi para ele que ia fazer isso no ar. Agradecer também toda a nossa equipe, os nossos câmeras e, é claro, a Si, que todas as segundas-feiras marca a presença aí do outro lado para conviver conosco, para que juntos possamos crescer, ouvindo testemunhos como este do Senhor José. Deus abençoe, obrigado, Senhor, por ter vindo. Obrigado por terem convidado. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Já fique sabendo que ficou freguês da casa. Essa não é a primeira vez, essa é a primeira de muitas. Obrigada, Paulo, por ter nos enriquecido aqui com a música. Nós voltamos na próxima segunda-feira com mais Mãos Unidas. Deus abençoe você. Eu quero cantar louvor e glória ao Senhor, louvá-lo enquanto viver. Meu coração exulta no meu Senhor, a ti meus hinos, meu Deus.